Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre todos os livros que eu li no mês de setembro. O meu microfone quebrou, então eu tô improvisando com o fone e eu espero que o áudio não fique horrível. O primeiro livro que eu li foi You and I Rewritten, do Chip Bones. Esse é um romance adulto aqueliano. Nesse livro, a gente segue o Will, que acabou de começar um novo emprego e agora está morando com a melhor amiga. Ele está pronto para começar um novo capítulo da sua vida e se dá um trabalho e ele acredita que tudo vai dar certo, até ele conhecer o Graham. Não importa o que ele faça, parece que ele está sempre fazendo alguma coisa errada perto dele. Então, quando uma oportunidade bate na sua porta, ele tem que descobrir. Mano, não tava com barulho nenhum, foi só começar a gravar. Ai, meu Deus. Então, quando uma oportunidade bate na sua porta, ele tem que decidir qual caminho ele vai seguir e ao mesmo tempo descobrir como melhorar seu relacionamento com o Graham. Eu peguei esse livro porque uma autora que eu já gosto recomendou no perfil dela e ele tá disponível no Kindle Unlimited, e foi assim que eu li. Eu tô sempre à procura de novos romances pra ler e eu tô muito feliz que esse entrou no meu radar porque foi muito bom. A escrita é boa, os personagens são bem desenvolvidos, têm uma voz clara e o romance é espetacular. Uma coisa que me irrita na maioria das livros de romance é que a gente tem que esperar 70% do livro para os personagens ficarem juntos, só para eles se separarem no inevitável conflito de terceiro ato. E eu odeio isso, porque no final a gente não consegue ver nada do relacionamento deles, a não ser que o autor dê uma migalha pra gente e coloque no epílogo. E é muito ruim que a gente não consegue ver o relacionamento deles desenvolvido. E eu tô muito feliz que esse livro não me fez passar por isso. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou dizer que a progressão de relacionamento dos personagens foi muito boa e me deixou muito feliz. Eu queria que mais livros de romance fizessem isso e que eles não ficassem presos nessa fórmula, sabe? Eu fiquei muito boba com esse livro e eles são muito bonitinhos, eu amei o relacionamento deles. Os últimos 15% do livro foi quando deu uma virada. Eu não achei o final ruim, mas foi bem inesperado e veio meio do nada e pareceu meio desconecto com o resto da história. Mas não tirou do meu divertimento e eu recomendo essa leitura se você tiver Kindle Unlimited e tiver procura de um bom romance pra ler. Eu dei 4,5 estrelas. Os próximos livros eu li pro vídeo dando as recomendações do Harry Styles, então eu vou deixar o vídeo aqui nos cards se você quiser lá assistir, porque lá eu falo com mais detalhe, aqui eu vou ser um pouco mais breve. Mas o primeiro livro que eu li pra aquele vídeo foi O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Esse é o memoir, em que acompanha um ano da vida da Joan depois que o marido dela morre. A Joan escreve de forma super honesta sobre o seu processo de luto, a forma como ela conta os acontecimentos, as linhas de pensamento que ela entra e a forma como ela retrata tudo é bem cru e bem honesto. Tem certos aspectos da escrita dela que me incomodaram, mas em geral é um livro bem escrito e retrata muito bem o sentimento de perder alguém. Eu dei 3 estrelas. O próximo livro foi Humilhado, Como a Era da Internet Muda o Julgamento Público, do Jon Ronson. Esse é um livro de não ficção. Nesse livro, o autor explora como as mídias sociais facilitam o julgamento alheio, ressuscitando e potencializando a prática da humilhação pública. O autor pesquisa sobre o histórico das humilhações públicas e como isso se traduz para os dias de hoje. Eu li esse livro pro vídeo, mas eu já queria ler ele para minha vida pessoal e eu tô muito feliz que eu finalmente consegui pegar ele porque foi uma leitura muito boa. O livro foi bem escrito, as histórias foram interessantes e eu aprendi alguma coisa. Eu dei 4 estrelas. E o próximo livro foi Man's Search for Meaning, do Viktor E. Frankl. Esse é um memoir. Esse livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte, é uma história autobiográfica do tempo que o autor passou como prisioneiro em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E a segunda parte é um estudo sobre a teoria psicológica que o autor criou. A primeira parte foi a melhor de ler. O autor escreve de forma super honesta sobre os acontecimentos dentro desses campos e como ele e seus colegas se sentiram. A segunda parte é uma leitura mais arrastada, porque é um estudo científico e as minhas 2 células cerebrais estavam de folga. Não é uma leitura complicada, só não foi interessante. Em geral, é uma boa leitura, eu só não ligo pra ciência. Esse livro tem várias listas de leituras obrigatórias pra vida, e eu releria esse livro, eu só pularia a segunda parte. Eu dei 3,5 estrelas. Novamente, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, caso vocês queiram ver a minha opinião com mais detalhes. E agora, voltando para os livros que eu li pro meu próprio entretenimento. Começando com Ela Foi a Garota, da Rachel Lynn Picott e Alison Derrick. Esse é um romance sáfico jovem adulto. Nesse livro, a gente acompanha a Alex e a Molly, 2 garotas completamente diferentes que vão pra mesma faculdade. A Alex quer ganhar a namorada de volta. A Molly quer conquistar a menina que ela tem um crush desde sempre. Então as 2 meninas decidem unir forças e tentar se ajudar. Mas elas acabam se apaixonando uma pela outra no processo. Isso não é um spoiler, é um livro de romance. Eu já estava querendo ler esse livro faz um tempo e eu acabei pegando porque foi meu livro de escolha na assinatura de livros que eu tenho. É uma assinatura online, então não tem ele físico. Eu não gosto quando um livro de romance faz os personagens principais ficarem tanto tempo interessados romanticamente por outras pessoas e não pelo outro. E pra mim esse livro sofreu bastante com isso. O desenvolvimento dos personagens foi muito bom e eu gostei de ver as relações familiares de cada uma das meninas. Meu maior problema com o livro foi a demora para começar o romance e quão pouco do romance a gente conseguiu no final. Eu acho super fofo que as 2 autoras são casadas na vida real e eu acho que a escrita delas se complementam muito bem. E eu amo romances que têm dupla perspectiva. Em geral, eu achei que foi um livro bom e eu entendo todo o amor que tem ao redor dele, mas tem muitas coisas na estrutura desse livro que simplesmente não funcionam pra mim. É um bom romance sáfico e eu recomendo pra quem quiser fazer a leitura. Eu só diria pra dar uma olhada na lista de gatilhos antes. Eu dei 3,5 estrelas. E o próximo livro que eu li foi
Percy Jackson e o Mar de Monstros, do Rick Riordan. Esse é um livro de fantasia infanto-juvenil e é o segundo na série. Nesse livro, o acampamento Melisene está em perigo, então Percy e seus amigos saem em uma aventura para poder achar um artefato mágico que pode salvar tudo. Era possível ter ganhado o vlog de leitura, mas infelizmente deu tudo errado com as filmagens, mas o que importa é que a leitura foi muito divertida. Eu tô muito feliz que eu decidi continuar com a série porque eu achei o segundo livro bem melhor que o primeiro. E eu não desgostei do primeiro, mas o segundo é mais divertido. Eu terminei de ler esse livro em 2 dias, e o único motivo pelo qual eu terminei em um é porque eu comecei a ler esse livro de noite, que nem uma idiota. Então eu tive que dormir de má vontade pra não saber o que acontecia em seguida. Não tem muitas observações que eu posso fazer sobre essa história, que não dê spoiler, mas eu espero que nos próximos livros a gente consiga ver um pouco mais dos personagens secundários. Eu tô animada pra continuar com essa série, eu dei 4 estrelas. E o próximo livro foi I'm Glad My Mom Died, da Jeanette McCurdy. Esse é o Memoir. Esse livro fez a internet de refém pelo último mês e todo mundo tá falando dele. E não é sem motivo, é uma leitura maravilhosa. Nesse livro, a Jeanette fala sobre o relacionamento com a mãe dela e como a mãe dela forçou ela a virar atriz. Ela também fala sobre todos os abusos que ela sofreu na mão da mãe dela e como isso levou ela para um caminho de relacionamentos não saudáveis e distúrbios alimentares e vários vícios. A escrita é feita em ordem cronológica e o estilo de escrita muda e reflete o momento da vida que a gente está seguindo. Quando ela é uma criança, a escrita reflete muito bem como ela via as coisas e a mãe dela. E durante a escrita, ela fica mais velha e a gente consegue perceber pela escrita o amadurecimento que ela passa. Ela também fala sobre a Carly, Sammy Cat, seu tempo na Nickelodeon e também de algumas pessoas ao seu redor naquela época. Eu gosto de como ela sempre conta os acontecimentos da forma como eles afetaram ela. Ela não joga o nome de alguém no meio só porque a pessoa é famosa e ela quer criar algum drama. Todas as histórias colocadas nesse livro têm um propósito e ajudam o leitor a conhecê-la melhor e entender o estado mental em qual ela estava. Não tem muita coisa que eu possa falar desse livro sem dar spoiler e eu não quero dar spoiler nenhum porque essa leitura é fantástica. Esse livro vai ser traduzido e já tem data de estreia aqui no Brasil, então se você tiver a oportunidade e conseguir pegar ele pra ler, eu super recomendo a leitura, você não vai se arrepender. Esse é um dos melhores memórias que eu já li na minha vida. Eu dei 5 estrelas. E o último livro que eu li em setembro foi A Metade Perdida, da Brit Bennett. Essa é uma ficção histórica. Nesse livro a gente acompanha de 1950 a 1990 duas irmãs e suas famílias. Elas cresceram juntas numa pequena comunidade sulista negra e fugiram de casa quando tinham 16 anos. Mas suas vidas mudam quando uma irmã decide viver sua vida com uma mulher branca e a outra irmã decide viver sua vida com uma mulher negra. A gente acompanha como essas decisões mudaram suas vidas e das próximas gerações dessa família e das pessoas ao seu redor. Esse livro fez um ótimo trabalho explorando problemas de raça e o conceito de colorismo, e ainda explora a história dessa família que cresce em uma comunidade que é uma comunidade que tem como objetivo ter apenas pessoas negras de pele clara, e a mentalidade racista dessa comunidade e das pessoas de fora. Eu acho que esse livro foi muito bem escrito e ele tem um fluxo muito bom. Essa história é dividida em partes e cada parte se passa em uma década diferente. Isso dá bastante espaço para explorar cada personagem e as suas próprias histórias. A autora fez um bom trabalho de desenvolvendo e encerrando essa história, e eu fiquei bem surpresa com a representatividade LGBT que tem nesse livro. Eu não sabia que tinha nenhuma, eu fiquei bem surpresa e foi muito bem feita. Esse foi um desses livros que a história seguiu naturalmente para mim. Eu senti as emoções que a autora queria que eu sentisse, as mensagens foram passadas e foi uma leitura sensacional. Eu recomendo essa leitura para quem quiser, novamente, dá uma olhada na lista de gatilhos. Esse livro foi inspirado pelo livro Passing, que é um clássico que também fala sobre colorismo, então eu tenho muito interesse em pegar aquele também. Para esse aqui, eu dei 5 estrelas. E é isso, esses foram todos os 9 livros que eu li em setembro. A maioria desses livros foram incríveis e os que não foram ainda foram bons, então pra mim foi um sucesso de minhas leituras. E agora para as coisas de sempre. Dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você quiser, meus links vão estar na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!